Amados, muito bom dia. Hoje é dia 8 de maio do ano da graça de 2024. Nós continuamos no texto da primeira carta aos Tessalonicenses, agora no segundo capítulo, e esta semana a sermos desafiados a considerar, tal como Deus traz até nós através do apóstolo Paulo, o estarmos única e exclusivamente determinados em agradar ao Senhor e nada mais. E perceber o que implica isso. E uma das coisas que implica e que é necessário para agradar exclusivamente ao Senhor é estar no centro da sua vontade. Lembramos que o apóstolo Paulo e a sua equipa missionária estavam em Tessalónica porque Deus assim o determinou. Nem sequer era vontade deles estarem ali naquela região, mas Deus os conduziu e eles obedientemente foram para lá. Viver de forma a agradar ao Senhor é viver tal como lembrámos ontem e que o versículo 1 do capítulo 2 nos registra, é que somos úteis. O apóstolo Paulo registra que ele e a sua equipa missionária, enquanto esteve ali em Tessalónica, foi útil, não foi infrutífero. Houve resultados. Porquê? Porque eles tinham como único e exclusivo objetivo agradar ao Senhor. Agora, este versículo 2 também nos diz algo que é muito importante. É que, obviamente, houve dificuldades antes de chegarem a Tessalónica, em Filipos, grandes dificuldades, foram presos, primeiro foram por mentiras, foram condenados, foram açoitados, foram presos, sofreram consequências de todas essas mentiras. Em Tessalónica não foi diferente, porque quando chegaram lá houve também perseguição da parte dos judeus, e nessa situação quem sofreu mais até foi Jason e outros irmãos da igreja. Mas eles depois também tiveram que fugir, finalmente tiveram que fugir de Tessalónica. Ou seja, agradar exclusivamente ao Senhor, sem dúvida nenhuma, que muitas vezes traz sofrimento e dificuldades. Mas se o queremos fazer, faz parte. O Senhor Jesus lembrou-nos que neste mundo teríamos aflições. O Senhor Jesus lembrou-nos, lá em João 17, que estávamos num mundo ao qual já não pertencemos. Nós já não somos mais deste mundo. E, portanto, é natural que este mundo reaja à nossa presença e a tudo aquilo que somos. E àquilo que dizemos, e àquilo que partilhamos. Nada de estranho. Só que não é fácil. Não é fácil fazê-lo. Mas, tal como o versículo 4 nos diz, para que possamos agradar a Deus, Ele que prova o nosso coração, com toda a certeza. Precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos, precisamos de ser úteis nas suas mãos para fazer aquilo que Ele decidir que façamos. Não há limites para entender e para perceber aquilo que Deus quer que nós façamos em tantos lugares, em situações diferentes, em momentos diferentes. Ele quer coisas diferentes. Mas há de facto algo que vai sempre acontecer, é que agradar a Deus vai sempre trazer sobre nós algum sofrimento, algumas dificuldades. Mas é interessante, amados, porque se algo que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que essas dificuldades, essas batalhas, esses sofrimentos, essas rejeições, incompreensões, mentiras, inclusivamente não demoveram o apóstolo Paulo de fazer aquilo que ele sentia e desejava fazer, que era agradar exclusivamente a Deus. Sabendo que Deus, de facto, conhece o nosso coração, prova-o, avalia-o e deseja que, de facto, nós vivamos desta forma. Amados, preparados para alguns dissabores, preparados para algumas rejeições, preparados para alguns maus tratos. Não vivemos no nosso país situações extremas desta realidade, mas sentimos-las muitas vezes no nosso dia-a-dia, com algumas pessoas perto de nós que, tantas vezes, não de uma forma violenta, pela graça de Deus, não vivemos essa realidade aqui, mas há outros lugares do mundo onde isso é uma realidade. Mas sentimos muitas vezes rejeição, sentimos muitas vezes o impacto de estarmos comprometidos em agradar exclusivamente ao Senhor. E, obviamente, quando o fazemos, não vamos muitas vezes agradar àqueles que estão ao nosso lado,
porque não vamos dizer aquilo que lhes agrada, vamos fazer aquilo que de facto o Senhor quer que nós façamos e digamos, e isso vai nos trazer esses sabores. Não nos pode dissuadir. O Senhor Jesus disse que nós iríamos ser felizes, lá em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, que seríamos felizes quando tudo isso acontecesse por causa dele, por causa dele. E obviamente não temos prazer em sofrimento, nem o sofrimento em si e a rejeição em si é um valor a procurar, não, de forma alguma. O que Jesus está a falar e que o apóstolo Paulo aqui também é usado pelo Espírito Santo para nos registar é que quando estamos no centro da vontade de Deus, muitas vezes vamos experimentar isso. E o Senhor Jesus foi claro, é motivo de felicidade quando isso acontecer. Pedro registra lá em Atos, no início de Atos, depois de ter sido preso e açoitado, ele e os seus companheiros sentiram alegria em terem sido dignos de terem sido açoitados por causa do amor a Cristo. É disto que o apóstolo Paulo está a falar. Amados, que o Senhor nos dê graça e a compreensão de vivermos de tal forma comprometidos em agradar ao Senhor, que mesmo quando vierem as dificuldades, isso não nos afaste desse propósito, mas nos aproxima ainda mais. Um resto de dia muito abençoado, que o Senhor nos cuide, nos sustente, nos console também nesses momentos, porque precisamos do seu cuidado e que Ele continue a cuidar das nossas vidas. Ele fala com toda a certeza, mas vamos também nos cuidar em oração. Um forte abraço e, se o Senhor permitir, com toda a certeza nos vamos encontrando por aí. Então, até lá.